Graça e paz, queridos de Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa sua sexta-feira que nos fez o Senhor. Olha, a gente aqui em Tamoios, nós estamos com uma promoção fantástica, nós, todos os moradores aqui de Tamoios, estamos com uma promoção fantástica apenas nesse dia de hoje. Todo o calor que está aqui, se você quiser, nós mandamos para você gratuitamente, com frete grátis, todo o calor que está sobre o distrito de Tamoios, Cabo Frio, nós mandamos para sua casa gratuitamente. Olha, que a graça e a paz do Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Eu quero pedir licença para entrar no seu lar nessa hora. Eu sei que você está aí ocupado com as roupas de Natal, com os quitutes, com os afazeres. Alguns vão assistir essa live mais tarde, depois que chegarem na casa dos seus parentes, ou depois que receber os seus parentes devidamente em suas casas. O nosso desejo, a vontade do nosso coração é que as suas festas sejam fantásticas, sejam realmente prósperas, benditas, que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito e da sua santa paz, te faça esquecer todas as dores e as lutas que você viveu esse ano. Que o Espírito Santo te console, te fortaleça e te encoraje para o caminho de conquista que está diante de você e que vai fazer você ser ainda mais do que vencedor. Queridos, hoje nós começamos aqui uma pequena série sobre a mensagem do Natal e hoje eu vou falar sobre o modus operandi. Por que a mensagem do Natal é tão poderosa? Claro que, primeiro, porque no centro do Natal há o nosso Salvador, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por si só, isso já faz isso ser uma mensagem incrível. Deus se fez homem. Ao longo do tempo, temos assistido muitos homens se dedicarem à tentativa verdadeira de serem deuses, mas nunca se ouviu falar de um Deus que verdadeiramente desejasse ser homem. Jesus se fez homem para, nesse papel de homem, assumir o posto de ser o nosso Salvador, o perfeito mediador entre Deus e os homens. E Pedro vai dizer mais. Pedro vai lembrar que em nenhum outro nome há salvação, senão no nome de Jesus. Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas há outros elementos que fazem a mensagem do Natal também ser tão poderosa. A maneira como ela chega para nós é perfeita. Veja bem, não basta só o conteúdo principal dessa mensagem ser perfeito. A maneira como ela chega nos homens e ela chega na humanidade também se mostra perfeita. É um acontecimento onde nada poderia ter dado errado. E, na verdade, nada deu. E nós vamos olhar aqui algumas coisas que fazem com que essa mensagem seja a mais poderosa de todos os tempos. Nós vamos olhar alguns elementos que fazem com que esse elemento seja o divisor de água de toda a humanidade. A partir daí, nós vamos começar a perceber que o nascimento de Jesus divide a história entre antes e depois. Para a edificação do nosso coração, nós vamos olhar alguns elementos que vão ajudar o nosso entendimento, que vão edificar o nosso entendimento, que vão amadurecer o nosso entendimento acerca da importância desse fato tão poderoso e tão verdadeiro.
Vamos lá. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Mateus e Lucas são os evangelistas que vão se ocupar de trazer relatos acerca desse acontecimento. Cada um tem uma maneira de ver, cada um tem um modo de ver. No entanto, os dois relatos não se agridem, eles se completam, eles se complementam. Bom, nesses elementos que trazem poder a essa mensagem que mudou a humanidade, Mateus vai se ocupar de trazer para nós, né, a anunciação devidamente correta. E ele vai dizer assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Onde está aquele... porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. Vamos orar nessa hora e pedir a devida iluminação do Espírito Santo sobre o nosso entendimento? Você pode orar comigo? Pai, nós te agradecemos porque estamos diante da Tua Palavra e a Tua Palavra é a verdade. Fala conosco. Espírito Santo, que o Teu governo, que a Tua luz, que a Tua mão poderosa seja estendida sobre o nosso entendimento, a nossa casa, a nossa vida, de modo que a perfeita compreensão das Tuas Escrituras cheguem ao nosso coração e produzam vida e prosperidade e abundância conforme ao desejo do Teu coração desde a fundação do mundo. Eu te agradeço por cada pessoa que vai estar aqui comigo, te agradeço por cada pessoa que vai assistir essa mensagem depois, em o nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido, Mateus vai fazer questão de relatar para nós que um rei está nascendo. E por mais que você tenha sido ensinado na sua cultura familiar, na sua cultura étnica, né? Por mais que você tenha sido ensinado na sua cultura secular, que igreja, que coisas espirituais não se misturam com coisas materiais ou coisas humanas, eu quero dizer para você agora que esse é um pensamento totalmente errôneo. Eu quero que você lembre que antes de Jesus nascer, o Espírito Santo já havia anunciado a um grupo de homens sábios e também reis, porque na história cristã, esses magos são denominados também reis. E é por isso que eles têm esse trânsito livre na presença de Herodes, porque eles são parceiros, eles são amigos, eles são iguais, eles são semelhantes. Veja bem, antes do nascimento de Jesus, o nascimento mesmo, de fato, o Espírito Santo revelou a esses homens nobres que um rei, de fato rei, verdadeiramente rei, estava nascendo. E a sua vida, o seu reinado, teria impacto por todos os séculos até o final da história. Não era um rei qualquer, não era um rei comum, era o rei de toda a terra. Era o rei desejado, era o rei ansiado, era um rei esperado. O nascimento de Jesus é uma coisa que divide a história da humanidade, porque ele é devidamente anunciado. É uma mensagem que é devidamente liberada,
Querido, para que algo no mundo possa verdadeiramente ser transformado e transformar a vida dos homens para melhor, é necessário que as pessoas poderosas sejam avisadas desse acontecimento. A palavra do Senhor diz que Deus não trabalha com o povo desorganizado, Deus não trabalha com desorganização, Deus não trabalha com ilegalidades. Ora, se um rei está entrando na terra, se um rei está nascendo, é lícito que outros reis, que outros governantes saibam do seu nascimento, saibam da sua chegada. Deixa eu falar uma coisa para você. Nestes dias que antecedem o Natal, nunca, jamais, por mais que você queira e deseje isso ardentemente no seu coração, nunca, jamais, a mensagem do Evangelho estará separada da mensagem política. Porque a primeira anunciação sobre a vinda de Jesus na terra é uma anunciação política. Três reis magos, chegam no palácio do rei Herodes e perguntam para ele: aonde está? Em que lugar acontecerá? Porque nós fomos informados que hoje em Israel nascerá o Rei, o Salvador de todos os homens. Querido, se há uma dicotomia no teu coração agora acerca dessas coisas, eu quero orar para que o Espírito Santo cure essa dicotomia que há na tua alma, porque ela não é de Deus, ela é do inferno. Lamentavelmente, nós fomos devidamente ensinados que política e religião não se misturam. Então eu quero incentivar você a rasgar essa página da sua Bíblia. Porque essa página, ela contradiz frontalmente esse seu pensamento errôneo do seu coração. Um rei nasce. É lícito que outros reis, outros governantes sejam informados do nascimento desse rei. De modo que, irmãos, nós temos que entender isso. Paulo também vai nos chamar. Paulo vai dizer que a abertura litúrgica do culto, que o culto devidamente aberto, deve ser aberto com a oração pelos reis, por aqueles que se encontram em autoridade, por aqueles que estão governando, pelos homens poderosos, pelos homens que mandam, pelos homens que ordenam. E Paulo vai dizer, uma vez fazendo isso, a igreja encontra uma vida pacífica, pacata e sossegada, que é a vontade de Deus. De modo, querido, que nós temos que pedir perdão a Deus por termos aceitado essa cultura verdadeiramente diabólica. E que muitas vezes nós ficamos repetindo elas como papagaio de piratas, dizendo: política e religião não se mistura, política e religião não se mistura, política e religião não se mistura. Quando na verdade, querido, uma coisa dá saúde para a outra. Ô minha cunhada, Lorena Brito, que Deus te abençoe. Tá? Dá um abraço e um beijo no meu irmão. Bom, queridos, Jesus mal tinha nascido e os reis da terra já tinham sido avisados do seu nascimento. Olha, não era um acontecimento secreto. O próprio Herodes, que não era uma boa pessoa, que não tinha boas intenções, foi devidamente avisado que na cidade de Davi, em Belém, nasceria o verdadeiro rei de Israel. Você acha verdadeiramente
que Deus só está tratando com as pessoas boas dessa terra? É claro que não, querido. Claro que não. O reino de Deus também está acontecendo entre os homens maus. O reino de Deus também está acontecendo entre aqueles, como Lucas vai nos bem dizer, o reino de Deus também está acontecendo entre aqueles que o coração não é cheio de boa vontade. Mas o fato de Deus estar tratando com os ímpios torna a sua mensagem mais válida e mais legítima. Porque não pode ser legítimo e não pode ser verdadeiro aquilo que eu só faço quando eu gosto e com quem eu quero e na hora que eu acho adequada. Não, querido, a mensagem de Natal, ela é poderosa e ela é verdadeira, porque ela é anunciada legitimamente. Não só os homens bons ficam sabendo disso, os homens maus também são avisados. E os homens maus são avisados para que eles tenham uma oportunidade de mudar de vida. Para isso, o Evangelho foi anunciado. Para isso, a anunciação do Salvador foi anunciada a Herodes. Para que a gente lembre que a salvação é principalmente para os homens maus. O médico vem para os doentes. Para nós, que julgamos ter um coração bom, é muito comum entre os brasileiros a gente ouvir isso. Pastor, mas eu vou para o céu porque eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mal a ninguém. Pois bem, queridos, para aqueles que se acham bons, o Evangelho é uma esperança. Mas para os homens maus, o Evangelho é a única esperança. E é por isso, porque o Evangelho é a única esperança, que essa mensagem precisava entrar dentro do palácio de Herodes. Precisava chegar ao palácio de Herodes. Pois bem, esse é o primeiro aspecto dessa mensagem poderosa que é anunciada aos homens. Ela é poderosa porque ela é devidamente anunciada aos poderosos dessa terra. Não é um acontecimento secreto, é um acontecimento público. O nascimento de Jesus é um acontecimento público e internacional. Internacional. Que todas as nações saibam que neste dia Jesus nasceu na cidade de Davi, em Belém da Judeia. Bom, essa é a primeira classe de homens que são atingidas com essa mensagem poderosa. Mas há uma outra classe de homens que também precisa ser devidamente atingida. Há um grupo de homens que também precisam ser devidamente avisados que o Salvador nasceu. Quem vai se ocupar de falar sobre isso é Lucas. Lucas, no capítulo de número 2, Lucas falando sobre o nascimento de Jesus. Veja bem, nós estamos agora saltando do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, onde Mateus se ocupa de mostrar a anunciação de Jesus aos poderosos da terra, o anúncio devidamente feito aos reis. Querido, nada muda de maneira macro se os poderosos da terra não forem avisados. Goste você ou não, é um envolvimento com uma política que muda as civilizações. Goste você ou não, querido.
São os homens poderosos que estão com a caneta na mão para decidir se um bairro vai ter esgoto, se um bairro vai ter escola, se um bairro vai ter creche, se um bairro vai ter hospital, se um bairro vai ter presídio, se um bairro vai ter calçamento. Goste você ou não. São os homens poderosos que têm poder para levar a vida das civilizações para um outro patamar. E eu me lembro que no Brasil e que no Rio de Janeiro, agora nesse exato momento, nós estamos vivendo o que nós plantamos há décadas atrás. Quando eu era garoto, quando eu era adolescente, ainda morador de Jardim Novo, Realengo. Eu me lembro uma vez em que os cariocas votaram em peso no macaco Tião. Havia uma figura muito conhecida no zoológico do Rio de Janeiro, o macaco Tião. Ele era temperamental e famoso por tratar com uma certa rispidez os seus visitantes ali no zoológico. E em dado momento, quando o Tião estava zangado, chateado e aborrecido com tanta exposição, ele costumava pegar cocô na mão e jogar na sua plateia. Em alguns momentos da história do Rio de Janeiro, que antecederam as urnas eletrônicas, os cariocas votaram em peso no macaco Tião. E você pergunta para mim assim, pastor, por que hoje o Rio de Janeiro vive esse caos social, violência, roubo, descaso? Porque foi isso que os cariocas desejaram para si mesmos ao longo de décadas. Não se engane. Só quem pode quebrar esse ciclo de maldição é a igreja do Senhor Jesus. Só ela. Mas para que ela quebre esse ciclo maldito, medonho, que está sobre os moradores do Rio de Janeiro, é necessário que ela devidamente se envolva positivamente com a política desse Estado. Só que o diabo conseguiu fazer esse trabalho tão bem feito na mente de alguns crentes que eles acham e ficam anunciando isso como papagaio de pirata, que política e religião não se misturam. Bom, querido, os políticos mudam muita coisa, mas existe um outro tipo de poder que muda mais ainda. E, aliás, nos tempos em que nós estamos vivendo hoje, esse é o poder dos poderes, que é o poder produtivo, o poder econômico. Quem vai se ocupar de falar dessa anunciação é Lucas, no capítulo 2 do seu Evangelho. Queridos, tomara que aí onde você esteja não esteja tanto calor quanto está aqui. A palavra do Senhor vai dizer que naquela mesma noite, Lucas capítulo 2, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Queridos, na verdade, a gente precisa colocar isso numa ordem cronológica, porque Mateus vai falar do momento em que os reis magos encontram a criança. Lucas vai falar do momento em que os pastores de Belém encontram a criança. São dois lugares diferentes. Mateus vai fazer questão de dizer que quando os reis magos visitam a família sagrada, ela já está numa casa.
Mas quando os pastores encontram o menino, ele ainda está na manjedoura. Isso é muito simples de explicar, porque os pastores estão mais perto, estão vindo de um lugar mais perto, enquanto os reis foram avisados com antecedência e estavam vindo de um lugar distante. São duas anunciações diferentes. Então a gente pode dizer com segurança que o primeiro impacto da mensagem do Salvador é sobre o poder econômico, o poder produtivo do mundo. Veja bem, os anjos não visitam uma birosca, os anjos não visitam um bar, os anjos não visitam uma casa de prostituição, ou a casa da luz vermelha, ou a casa das primas, ou a casa do alface, ou aonde você mora, esse lugar é chamado. Não, querido, os anjos visitam quem está produzindo, os anjos visitam quem está trabalhando, os anjos visitam quem está com o poder econômico fazendo ele acontecer. É necessário, querido, que o evangelho seja pregado para as pessoas poderosas dessa terra, seja o poder delas político, seja o poder delas econômico. E essa também é uma outra falácia maldita que há no meio do povo evangélico. Irmãos, de que Jesus veio salvar apenas os pobres, Jesus veio salvar todos os homens. Mas, querido, quando a mensagem da salvação chega ao poder econômico, esse poder se multiplica. Ele se multiplica. Quantas vezes as obras do apóstolo São Paulo foram amplificadas por ofertas das igrejas que ele fundou? Em alguns lugares, Paulo ficou muito tempo porque ele tinha que trabalhar de dia e ele tinha que pregar à noite. Mas às vezes ele recebia uma volumosa oferta que vinha de uma ou outra comunidade. E aí, querido, o seu trabalho, a sua missão era amplificada. Paulo podia se dedicar de dia e de noite à pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem do nascimento de Jesus, ela é anunciada devidamente aos poderes dessa terra. Veja bem, Jesus veio para salvar os mendigos. Jesus veio para salvar os ricos da terra. Jesus veio para salvar os homens. Jesus veio para salvar as mulheres. Mas a maneira como o nascimento de Jesus é anunciado nos revela, querido, um plano infalível. Infalível. A mensagem do nascimento de Jesus é anunciada devidamente ao poder produtivo, ao poder econômico. A mensagem do nascimento de Jesus é anunciada devidamente ao poder político. E uma vez que esses poderes, e aqui eu quero falar isso devidamente, porque não tem outra palavra, à medida que o Evangelho copta esses poderes, à medida que o Evangelho ele submete esses poderes a si mesmo, as civilizações mudam. A história dos homens mudam. O nível dos homens mudam. E isso, querido, precisa ser devidamente anunciado. Olha, no Oriente, você mantém um missionário comendo e bebendo bem, com $1 por dia. Em cidades como na Tailândia, em cidades lá para o Oriente, para o lado da China, Coreia, $1 mantém um missionário tomando café da manhã, almoçando e jantando. $1. $1 que na nossa moeda está custando R$5 e alguns quebradinhos. Ou 4 alguma coisa. Querido,
os anjos aparecem aos pastores de Belém. Há muitas interpretações sobre isso. Estou trazendo mais uma para você, por esclarecimento da sua mente e do seu coração. Todas as vezes que o Evangelho chega realmente ao coração de quem produz, de quem está produzindo riquezas, o seu poder ele é amplificado. E é porque, queridos, o Evangelho chega à classe produtiva que ele pode chegar a outros que precisam ser ensinados a produzir. Porque na raiz principal do Evangelho não está a crença de que nós somos salvos pela caridade. A igreja não dá cesta básica, porque a cesta básica salva. A igreja dá cesta básica como uma estratégia de levar junto com a cesta básica um novo ensinamento, uma nova cultura, um novo aprendizado. De modo que, é claro, só pode prestar atenção no que você está ensinando quem está de barriga cheia. Porque não tem nada mais que distrai os homens do que a fome. E é por isso que o Evangelho chega primeiramente à classe produtiva. Porque indo a outros homens, ele tem o que oferecer. Bom, esse foi o modus operandi dessa anunciação. O Natal é poderoso porque ele foi devidamente anunciado. E, queridos, essa mensagem é tão poderosa que o apóstolo São Paulo vai nos lembrar para nós guardarmos em obediência esse evangelho em nosso coração. Não há nada de errado com esse evangelho. Nunca houve, nunca haverá. Nada de errado. A mensagem dos evangelhos é irretocável, irrefutável. Não há nada de errado na sua interpretação, na sua anunciação. Não há nenhum fator novo que vai surgir, que vai desabonar ou desqualificar essa mensagem. Olhando nas entrelinhas, nós vamos descobrir por que o seu impacto foi tão poderoso. Porque ele foi devido, ele foi legítimo. Legítimo. Às vezes a gente tem mania de fazer as coisas do jeito que a gente quer fazer. Mas do jeito que a gente quer fazer não é o jeito de Deus. Não, eu vou começar por aqui porque eu gosto dessas pessoas. E dessas aqui eu não gosto, se der um tempo eu chego depois. Não, querido. Isso não é evangelho. Isso é o parquinho das suas futilidades. O evangelho é aquilo que faz o que tem que ser feito, mesmo você gostando ou não. Ou você acha que Jesus não estava correndo risco quando Herodes soube do seu nascimento? Claro que ele correu risco. Você bem sabe disso. Mas nem por isso a mensagem deixou de chegar ao seu coração. Era necessário, era legítimo que Herodes soubesse do nascimento de Jesus, porque ele era rei daquelas terras, rei daquele lugar. Muitas vezes a gente está fazendo coisas que a gente não gosta de fazer, mas essas coisas que a gente não gosta de fazer, elas nos traz poder para a vida, porque elas são legítimas. E às vezes nós estamos fazendo coisas que não são legítimas e que por isso a nossa vida é esvaziada de poder. Uma outra coisa, e aqui eu vou encerrar minha fala. Você aprendeu, eu aprendi, nós aprendemos sobre o nascimento de Jesus nesse lugar tão simples. Jesus nasceu numa manjedoura. Aí a gente fala assim, pastor, isso tem a ver com o fato de ele ter nascido humilde. Também, irmãos. Mas isso tem a ver com duas eras.
a era do cordeiro e a era do leão. Jesus nasce num tempo em que a história determina, ou a história nomina como Pax Romana, um período em que 5 imperadores romanos, chamados os bons imperadores, estabeleceram aquilo que a história chama de Pax Romana, um tempo devido de paz. Se você quiser dar um Google aí, Pax com X no final, Pax Romana, é um período que vai, se não me engano, de 27 a.C. até 187 ou 197 depois de Cristo, em que o Império Romano gozou de uma perfeita paz. Roma estabeleceu o seu império, Roma estabeleceu o seu governo e houve uma relativa ausência de guerras e de conflitos por quase 200 anos. Nesse tempo de relativa paz, nesse tempo de relativa calmaria, nasce aquele que seria chamado o Cordeiro de Deus. João, ao ver Jesus passando, diz para João e André: eis o Cordeiro de Deus, um cordeiro que nasce num tempo de paz, um cordeiro que nasce num tempo pacífico. A gente fica repetindo porque a gente aprendeu isso, e isso é bonito de se repetir, né? O Rei da Glória, o Rei de toda a terra, nasceu numa manjedoura, nasceu pobrezinho. Queridos, ter nascido numa manjedoura não tem nada a ver com pobreza, tem a ver com a sua missão. Jesus, e aí quem vai dar testemunho disso é o apóstolo São Paulo, em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, vindo à plenitude dos tempos, diz Paulo, né? Jesus veio, nasceu da carne, nasceu de mulher, ele nasceu no devido tempo, ele esperou o tempo exato de se manifestar, ele era o Cordeiro de Deus. Um cordeiro não surge em tempos de guerra, um cordeiro não surge em tempos de conflitos, um cordeiro não surge em tempos de facções, de espadas, de sangue. Não, queridos, essa é a missão para um leão, e ele voltará. E a sua segunda aparição, sim, não será mais como um cordeiro, será como um leão. Ora, se o cordeiro, e aqui fica uma chave escatológica para o nosso entendimento, se um cordeiro nasce em tempos de paz, em que tempos surgirá o leão da tribo de Judá? O cenário está sendo montado. Começamos esse ano com uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Fechamos esse ano com outra guerra entre Israel e o Hamas. Queridos, o palco para a vinda do leão da tribo de Judá está sendo montado. Jesus não surgirá novamente como um cordeiro, porque o mundo não vive mais uma Pax Romana. Jesus agora surgirá como o leão, o rei da selva. E a selva, que vai ser o palco da sua segunda aparição, está sendo devidamente revelado diante dos nossos olhos nesses últimos dias. De modo que o nascimento de Jesus, como alguns gostam de falar, não, querido, não tem nada a ver com pobreza. Tem a ver com a dispensação dos tempos. Durante muitas vezes nós ficamos repetindo erroneamente: Jesus nasceu na manjedoura, pobrezinho. Não, isso não tem a ver com pobreza. Isso tem a ver com a dispensação escatológica. Jesus nasce
quando começa o tempo da Pax Romana. E ele vai usar essa Pax Romana por mais 150 anos para que em todo o Império Romano o Evangelho seja devidamente anunciado. Mas agora, quando Jesus surgir novamente, será como um leão. Aliás, eu quero convidar você para entender mais sobre esse assunto lendo o meu blog. Eu tenho um comentário no meu blog, ele está lá em destaque, Grãos de Entendimento. Logo quando você abre o meu blog, você vai ver na página inicial um comentário chamado Os Apóstolos do Leão. Eu acho interessante você ler esse comentário e edificar a sua fé e o seu coração. Queridos, que esse final de semana o Senhor te abençoe entre os seus afazeres culinários, os seus afazeres domésticos. É dia de dar faxina na casa, é dia de preparar roupa, é dia de preparar os alimentos. Quero lembrar aos irmãos aqui nessa live que no domingo não teremos atividade, nem pela manhã, nem pela noite, por ser véspera de Natal. Alguns irmãos vão viajar, alguns já viajaram da nossa comunidade, Alguns vão estar recebendo parentes em sua casa, no meio do campo em bola, irmão. Então, para que os irmãos estejam com alegria no coração, sem tarefas divididas, a igreja não terá atividade para que os irmãos fiquem em paz. Então, no domingo, não abriremos, não teremos atividade, amém? Teremos atividade na quarta-feira. Na quarta-feira, eu tenho uma palavra especial para os irmãos. Eu quero convidar você a estar conosco. Na quarta-feira, depois do Natal, eu tenho uma palavra intitulada Os Problemas que eu quero ter em 2024. E eu quero convidar você para estar conosco e receber essa palavra no seu coração. Olha, amanhã ou sábado nós ainda voltamos com outros fragmentos dessa mensagem do Natal, do porquê que ela é tão poderosa, do porquê que aonde essa mensagem chega, ela transforma vidas e civilizações, do porquê. Hoje eu mostrei para você alguns elementos. Hoje eu ajudei o teu coração a desconstruir alguns pensamentos que foram ensinados para a gente de maneira indevida. E, queridos, é impressionante como nós temos aprendido coisas indevidas acerca do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E como isso nos faz mal, porque isso paralisa o poder da nossa fé. Amém? Meu amigo Dalisson, minha ovelhinha querida, Gislaine, irmã Tânia que chegou agora, Maria Fernanda, a minha cunhada está aí também, até agora comigo, Lorena. Lorena, dá um beijo no Cícero por mim. E agora, no próximo ano, Lorena, falar para o Cícero que eu vou aí passar o aniversário dele com ele. Eu e Cícero, no próximo ano, estamos completando 50 anos. Desses 50, nós somos amigos desde a época dos 12 anos. Meu primeiro amigo. Então, é uma data especial, irmão? 50 anos. Então, no aniversário dele, eu vou descer ao Rio para passar o aniversário dele com ele. Pouquíssimas pessoas têm uma amizade tão longa e tão duradoura assim, por toda a vida. E eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa privilegiada nesse sentido. Queridos, vamos orar então, para nós encerrarmos esse momento. Obrigado por você ter ficado até aqui. Quero incentivar você a compartilhar essa live. Compartilha essa live e manda para os seus amigos, para que essa mensagem também alcance
seu coração e culturas que são humanas sejam derrubadas em nós, né? Para que um espaço seja aberto e devidamente ocupado pelo verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor e pela tua graça. Te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que ficaram aqui conosco nessa live. Senhor, que receberam essas palavras, que receberam esse ensinamento. Senhor, é tempo de nós vivermos o Evangelho pleno, não misturado com o ensino de homens, não misturado com doutrina de homens, mas o Evangelho puro e verdadeiro, que é poderoso para mudar todo o ambiente onde ele é pregado e anunciado plenamente. Que o nosso coração carregue este Evangelho e que, a despeito da tua vontade, também possamos lidar com aquilo que nós não gostamos, com aquilo que nós não queremos, com aquilo que nos faz mal, como o Senhor fez devidamente. Que o nosso Evangelho, o nosso viver, seja cheio de sabedoria, cheio de plenitude, para que os nossos esforços alcancem resultados, sejam poderosos, sejam verdadeiros, sejam eficazes. Se nós permitirmos, Espírito Santo, que o Senhor nos governe, Espírito Santo, se nós permitirmos que a tua mão esteja sobre nós, nos orientando, nos guiando, Senhor, o ano de 2024 será um ano tremendo, bendito, próspero e abençoado. E se nós queremos verdadeiramente isso, convidamos o Senhor para tomar o teu lugar em nossos corações. Guia-nos até os caminhos eternos. Nós te agradecemos por tudo. Senhor, nós te agradecemos pelo teu esforço maravilhoso de se fazer homem, de entrar devidamente em nossas vidas, para nos conduzir devidamente até a eternidade. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, porque nossos olhos viram o Cordeiro e que por isso nós não precisamos ter medo do leão. Nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, pessoas bonitas que amo, talvez não amanhã, mas sábado nós voltamos para um outro fragmento dessas mensagens que estão ao redor do nascimento do nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua noite, te dê uma noite tranquila de paz, de sonhos espirituais, que Deus te dê dias de fartura para que você possa fazer todas as coisas com alegria junto à sua família. Como ministro ordenado do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoar a sua vida, a sua família e a sua casa, no nome santo de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com a paz de Cristo Jesus.